Antes de começar esse vídeo, eu quero que você me responda 3 perguntas. Qual é o planeta mais próximo do Sol? Que país ganhou a Copa do Mundo de 1998? E quem é o pai da Chiquinha? E aí, você sabe? Ou você passa essa pergunta para alguém? E aí, pessoal, tudo bom? Hoje temos mais um vídeo de uma vida, né? E como você deve ter percebido pela introdução, né? Hoje vamos falar de um programa que é um sucesso no Brasil há muitos anos, né? Mais de 30 anos esse programa faz sucesso e é o Passa ou Repassa. Então, se você já gostou da ideia, já dá like, já se inscreve, já nos segue nas redes sociais, comenta e bora pro vídeo. Pessoal, então o Passa ou Repassa. Esse é um programa que ele não é original brasileiro. Na verdade, ele foi inspirado num programa da Nickelodeon, né, que é o Double Dare, né, e a dinâmica é a mesma, inclusive, né. Então, como é que funciona, né, a dinâmica do jogo? É um programa de perguntas e respostas, é um quiz, onde é feita uma pergunta para uma equipe e a equipe tem a opção de responder a pergunta ou passar a pergunta para a equipe adversária. Quando se passa a pergunta para a equipe adversária, os pontos são dobrados, e aí a equipe adversária pode escolher entre responder para ganhar o dobro de pontos ou repassar a pergunta para a equipe, ou seja, ela devolve a pergunta para a equipe e aí os pontos são dobrados de novo, né? Ou seja, vale 4 vezes mais do que ele valia. E aí a pessoa que está com a pergunta vai escolher entre responder ou pagar. E como é que funciona esse pagamento? Né? Através de uma prova. E aí essa pessoa tinha que fazer cumprir determinada prova num determinado tempo. Se conseguisse fazer a prova, a pessoa ganhava a pontuação da pergunta. Se não, a outra equipe pegava a pontuação da pergunta e nisso seguia o jogo. São várias perguntas durante o programa, né? E no final tem uma maratona, onde tem algumas provas e cada prova valia um prêmio, né? E no final, quem fizesse mais rápido as provas tinha a sua pontuação dobrada. E aí no final se somava os pontos, quem tivesse mais pontos, né, era o grande vencedor. E a gente tem 4 fases, né? Na verdade existem várias formas de se dividir o programa, mas eu resolvi dividir a história do programa por apresentador. Então, talvez se você não saiba, né, fique sabendo agora, Silvio Santos foi o primeiro a apresentar o Passa ou Repassa lá em 1987. Só que, para você ter uma ideia, né, o primeiro nome do programa era Passe ou Repasse, com E. Né, e aí depois ele mesmo mudou, né, para Passa ou Repasso, e ele tinha o famoso jargão, né, enquanto a cabeça não pensa, o corpo padece. Enquanto a cabeça não pensa... Então, se você não sabia de onde foi tirada essa frase, veio de lá. Infelizmente, a gente não tem muitos vídeos na internet sobre essa época, né, do Silvio Santos. Em 1988, o Gugu assumiu o programa, né? E até 1990 o programa era o mesmo cenário, era a mesma dinâmica do jogo, né? E 2 escolas se enfrentando, e quem ganhava, e aquela mesma dinâmica. 5 segundos é o tempo, tem que pegar as 4 bolas, atenção! Agora, o tempo passa, vale 200 pontos, não perde. Só mais uma. Opa! Só que aí, em 1991, o programa teve uma mudança radical do cenário, né? E foi nessa época que entrou das provas mais famosas do programa, a torta na cara. E como é que é a dinâmica? É bem simples, né? 2 pessoas com a mão levantada, é feita uma pergunta, quem souber bate primeiro responde. Acertou, ganhou ponto e dá a tortada no amiguinho. Errou ou esqueceu, não sabe a resposta, leva a tortada. E foi a partir dessa fase também que o programa começou a ter artistas como convidados, né? Então não era só o pessoal de colégio, né? Então a gente pôde ver Sandy Júnior quando era criança, a gente pôde ver Gretchen, a gente pôde ver muita gente ali brincando e levando torta na cara. Até time de futebol participou do Passa ou Repassa naquela época, né? Santos, Fluminense, Flamengo também participou, né? E também foi nessa fase, né, que o Gugu, ele criou, né, o famoso bordão, né? Fazer aquele suspense na hora da resposta, né? E a resposta está exata ou errada, dependendo da situação.
E esse foi um programa que fez bastante sucesso, né? Ficou até 1994 no ar. Bom, e aí depois, né, a gente vai pra Era Angélica, né? Então, se você não sabia, né, como eu também não sabia, né, porque eu ainda era muito pequeno, mas a Angélica passou por um tempo no SBT, né? Ela chegou a ter 3 programas, né, uma fase bem de ouro, assim, da Angélica no SBT. Ela teve 3 programas, né? E o Passa ou Repassa também foi representado por ela por 2 anos, né? E aí o programa foi para de segunda a sexta, né? E o programa mudou um pouco a questão do tempo, né? Antes eram os domingos e era 1 hora de duração. O programa veio para toda semana, no final da tarde, e era meia hora de programa por dia, né? E era somente escolas e faculdades, então era ensino médio e ensino superior que faziam. E a diferença só mesmo é que ficou mais curto o programa, mas a dinâmica era a mesma. Tinha as perguntas, tinha o Torta na Cara, e no final ali tinha a maratona também, né? E uma coisa que cabe ressaltar é porque às vezes a distância de uma equipe para outra ficava tão grande, né, que no final a pessoa, mesmo dobrando a pontuação, sendo mais rápida na maratona, mas dobrando a pontuação, ela não conseguia. O quê? 100, 200 ou 300. 300 mil reais? Tá certo? Não. Claro que tá, torta nela. E depois a gente vai para a parte do Celso Portiolli, né, que já tem um pouco mais de assuntos, né, de coisas pra gente poder falar, né. Então, em 96, a Angélica deixou o SBT para ir pra Rede Globo, né, e aí o programa foi dado a oportunidade pro Celso Portiolli apresentar o programa. Então, nos primeiros meses, ele apresentava o programa na mesma dinâmica da Angélica, no mesmo horário, mesma situação, né? Votado até hoje no Brasil e já se candidatou a presidente. Maluf. Evidentemente, querida companheira, não faça greve, dê uma tortada nela. E aí, no final de 96, né, o programa já mudou o cenário, né, para ficar um pouco mais uma nova identidade, né, para caracterizar as mudanças, e ficou no ar até 1998, no mesmo esquema, escolas participando e jogando. E também a gente tem que lembrar que ele voltou pro programa Silvio Santos para os domingos, então ele voltou a ter o formato de 1 hora, era um programa mais comprido novamente, assim como foi com o Gugu e com o Silvio Santos, e foi para os domingos para participar ali do programa Silvio Santos, daquele compêndio ali de programas que ele fazia aos domingos. E o programa ficou até o ar em 1998. E aí, em 1999, o programa volta ao ar, né, e ele já volta com um diferencial, que é os artistas participando novamente, né? Então você vê Ratinho, você vê bandas musicais, né, Araqueto, Gian Giovanni, duplas, e aí volta a questão ali dos artistas participando. E aí entrou um momento, né, que foi uma sugestão do Silvio Santos, eles colocaram que era o momento que o Celso Portiolli tinha que responder uma pergunta, né, e se ele errasse, ele que levava uma tortada no final do Torta na Cara. E aí algumas vezes ele sabia, outras vezes eles não, outras vezes mesmo ele sabendo, os artistas iam lá e davam tortada nele. E muitas vezes ele tinha que trocar de roupa para a próxima fase do programa, né, que ele tinha ficado todo sujo. E aí, né, em 2000, o programa muda de cenário de novo, e aí entra também a prova do tubo, né, do tubo de água, dos professores entravam no tubo de água, teve essa fase, mas isso durou só alguns meses e aí o programa ele foi cancelado. E em 2000 também a gente tem que lembrar que esse programa passou para o sábado à noite, deixando de fazer parte do programa Silvio Santos. E cabe lembrar também que nesse meio tempo houveram dinâmicas, questão da pontuação, né? Primeiro eram pontos, aí depois eram muitos pontos, depois virou menos pontos. Os pontos eram convertidos em dinheiro no final, já começou a mudar um pouco essa questão da dinâmica. E em 2004, a gente teve no SBT algumas reprises, né, do Passa ou Repassa. Eu até lembro que teve comercial falando que ia voltar. Eles fizeram algumas representações, mas eram reprises ali da temporada de 2000. Só algumas lembranças ali. Acho que foi um teste, né, do SBT, talvez, para ver se ia funcionar, não ia. Mas teve algumas reprises e o programa não decolou. Mas em 2013,
tem uma grande surpresa, né? Então, o Celso Portiolli já estava apresentando o Domingo Legal, né? Desde que o Gugu tinha saído do SBT, tinha mudado de emissora para Record. E o Celso Portiolli começou a apresentar o Domingo Legal e aí eles ressuscitaram Passa ou Repassa dentro do Domingo Legal, como um quadro dentro do Domingo Legal. E aí o programa voltou em 2013, ficou até ali 2016, e a dinâmica do jogo era praticamente idêntica ao que era nos anos 90. A questão das escolas, até as provas eram praticamente idênticas às provas que tinha nos anos 90. A diferença que atualizou, né, dias atuais e tudo mais, mas a dinâmica era praticamente a mesma, né? E aí foi nisso que eles começaram a botar os artistas de novo, né? Botaram o pessoal do Carrossel, começaram a botar artistas de novo, né? Danilo Gentili participou, e entre muitos outros artistas, né? E também outra coisa que entrou nessa fase foi o Cara Limpa, que era o quê? Quem não levava nenhuma tortada, no final ganhava um smartphone ou um tablet, ganhava um prêmio por não ter levado nenhuma torta na cara. E lembrar que mesmo sendo dentro do Domingo Legal, né, ele não tinha um cenário próprio, o programa ainda assim era gravado, né, então você consegue ver replays. Depois de um tempo sendo gravado, o programa começou a ser transmitido ao vivo. E aí o programa era intercalado ali com outros quadros do programa e ficou um jogo muito extenso. Às vezes tinha 2 horas de programa que era intercalado com outras atividades, outras atrações, né? Foi até 2016 e aí o programa parou. Mas em 2018, né, os fãs começaram a pedir nas redes sociais e tudo mais para o programa voltar, e o programa retornou, né, à grade ali do Domingo Legal, né, no mesmo esquema, dentro do Domingo Legal, como um quadro, né, e seguiu até os dias atuais, né. Mas aí em 2020, né, veio a pandemia, né, do Covid-19. E aí, né, como vários programas, né, várias atrações, várias coisas tiveram que se reinventar, eles também se reinventaram. Então eles fizeram um Passo Repassa pela primeira vez sem plateia, só com os participantes. E também tinha um álcool gel, né, tem um acrílico e tudo mais, né? E você pode estar pensando, mas para a torta, como é que pode ser? Que era aquele momento, né, em que a pessoa tinha contato uma com a outra, né? E aí eles criaram, né, um dispositivo, né, como se fosse uma catapulta, onde a pessoa colocava a torta lá, e a torta, ao invés de ser a torta feita de marshmallow, né, como é que ela costumava ser feita, eles pegavam direto um chantilly e já colocavam ele na torta, de forma que ninguém tinha contato direto ali com a torta e tudo mais, para não correr o risco de contaminação por coronavírus. E aí o mesmo esquema, a pessoa colocava a torta no dispositivo e pressionava um botão e aí a torta é arremessada na cara do competidor. E agora, né, em 2021, né, o programa mudou o cenário, né, Domingo Legal, mas as provas permanecem, né? A maratona final, né, que ficou bem dinâmica, né, com provas bem legais, né, tipo a prova da agulha, né, a prova do choque, e entre outras provas aí que fazem aí a nossa alegria, né? A gente percebe também que muitas dessas provas, né, muitas dessas das coisas que acontecem foram até retiradas de outros programas do Celso, né? Por exemplo, a prova da agulha, a prova dos parafusos vem lá do Curtindo uma Viagem. Foi um tempo que não teve o Passo Repassa, mas que teve esse outro programa que o Celso apresentou também. E, então, sei lá, se você quiser um vídeo sobre Curtindo uma Viagem, né, curtindo com reais também, coloca aí embaixo na descrição que a gente dá uma olhadinha pra você. Mas é isso, pessoal, o programa está há mais de 30 anos no ar, né, fazendo a alegria de gerações, né. Você para e pensa assim, pô, a criança que tomou torta em 99 hoje já é um adulto. Parabéns aí a todos, né, como a gente sempre fala, então parabéns ao Celso, parabéns à Angélica, ao Gugu e ao Silvio Santos também, né, pelo sucesso. Parabéns à produção também, né, que se empenha, que sempre trazer novidades e outras provas ali para complementar o programa. Quero agradecer também aí aos canais aí que colocaram material no YouTube também, para a gente pode ter condição de poder fazer esse vídeo da melhor forma. Tá? Então é isso, pessoal. Se você sabe algumas das respostas das perguntas que eu fiz no início, comenta aí embaixo, coloca aí embaixo aí também, que eu quero ver se você sabe. Ou se não, o que você teria feito? Você teria passado? Você teria repassado ou teria pago? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Qual super-herói tem como verdadeira identidade o nome Tony Stark? Super-Homem. Ah!